por eles jogados na lata do lixo, sabe como é, né? É. Às vezes não sobra nada pro Betinha, né? Então, na minha visão, Adriles, saia de perto da família Bolsonaro, porque eles não têm nada pra entregar pro nosso país. Se a família Bolsonaro não tivesse ascendido ao poder, na verdade, Bolsonaro tivesse ascendido ao poder, provavelmente eu nem estaria aqui. Quem acendeu um princípio de ressurreição da direita brasileira foi o Bolsonaro. Você pode ter todas as críticas a ele, mas as pautas anti-aborto, pautas conservadoras, pautas de empreendedorismo, pauta de privatização, pauta de libertação do país de uma amarra de uma ditadura cultural de esquerda, foi de Bolsonaro. Queria só refutar algumas mentiras que você falou aqui, meu querido. A questão que se coloca é a seguinte: Bolsonaro foi o presidente que mais comprou vacinas na América Latina, o primeiro a comprar vacinas na América Latina, desde que a Anvisa liberou todas as vacinas. Então essa falácia do Bolsonaro genocida, as pessoas foram mortas por um vírus que matou 6 milhões de pessoas no mundo, a despeito e apesar, inclusive, das vacinas que não surtiram o efeito desejado. Era essa a contestação de Bolsonaro, né? E aí você toca num ponto que é importante. O que Eduardo Bolsonaro foi fazer lá nos Estados Unidos? Denunciar a ditadura que prendeu seu pai. Denunciar uma ditadura do judiciário, do STF, que tem prendido e condenado a quase 20 anos de cadeia, não só a Bolsonaro, mas as senhoras com bíblias, com batons, com rosários na mão, clamando por liberdade, clamando por uma justiça que não seja cega, por uma justiça que não seja parcial, por uma justiça que não seja politizada, que encarcerou um dos mais populares presidentes da história desse país, que é Bolsonaro. Então Flávio Bolsonaro está entrando exatamente com o nome de Bolsonaro, porque ele sente na própria carne o que milhões de brasileiros estão sentindo. Uma ditadura que persegue, que mata. Clériston é um homem que morreu na cadeia, graças ou desgraças à leviandade do senhor Alexandre de Moraes, que insistiu em colocá-lo lá na cadeia. São pessoas exiladas, jornalistas como Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, não podem pisar hoje no Brasil, como o próprio Alan dos Santos não pode pisar no Brasil, que já pediram sua deportação aqui no Brasil, e os Estados Unidos, que é um país liberal e democrático, se recusou. Então a família Bolsonaro, a dinastia, como você bem entender, Bolsonaro, ela é necessária para fazer justiça a um homem que era um dos mais populares presidentes da história do país, que deixou o país no azul, que retomou as bandeiras conservadoras, liberais e cristãs em todo o país e foi alijado de uma maneira mesquinha, absolutamente autoritária, autocrata, ditatorial do poder, sendo que essa mesma justiça autoritária tirou um homem da cadeia, Luiz Inácio Lula da Silva, condenado por corrupção, passiva e lavagem de dinheiro, e fez campanha para Lula. O TSE que eu tô falando, acusando, ter feito campanha para Lula, censurando o Bolsonaro. Não podia dizer que Lula era a favor do aborto, não podia dizer que Lula era amigo de ditadores, não podia dizer nada. Então, a dinastia e o nome Bolsonaro ainda é presente no imaginário brasileiro, porque é sinônimo de injustiça contra eles, e injustiça contra não só o presidente Bolsonaro, mas injustiça como cidadão brasileiro através de uma ditadura fascínora. Rapidão, um minuto. Ô, Adri, sabe o que eu acho mais engraçado? Você só esqueceu de contar duas coisas importantes. Não é que o Bolsonaro foi alijado do poder, ele perdeu a eleição. Mesmo com a máquina, mesmo impedindo gente de votar. Uma eleição manipulada. E além disso, Adriles, você esqueceu de contar que o Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado. Aonde? Adriles, o Bolsonaro tinha uma minuta que ele pretendia matar o Lula, Alexandre de Moraes e o Geraldo Alckmin. O Adriles, o Bolsonaro coagiu os líderes máximos do nosso exército, da marinha e da aeronáutica. Adriles, o Bolsonaro não teve a hombridade de reconhecer a eleição do Lula. Adriles, você tá falando que o TSE não deixou o Bolsonaro ganhar a eleição, etc, etc. Então por que você disputa a eleição, pô? Se o TSE é vendido, se o STF é vendido, etc. Por que você disputa a eleição? Você gosta da mamatinha do setor público, né? Por isso você tá como vereador, por isso você quer ser deputado federal. E o mais importante, você tá falando do 8 de janeiro. Adriles, se essas senhorinhas com a Bíblia na mão estivessem na igreja, orando a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, ninguém estaria preso. O problema é que, assim, eu tenho saudade da direita, que era contra a Black Bloc, que era contra a gente que depredava patrimônio público. Eu tenho saudade dessa direita, porque hoje a direita tá defendendo bandido, pô. Você tá defendendo uma galera... Posso só concluir? Você tá defendendo uma galera que entrou no Palácio do Planalto, no STF, que depredou patrimônio público tombado, e é claro, tem que pagar por tudo isso. Deixa eu te falar uma coisa. Uma coisa é golpe fictício e projeção da vontade de um golpe para prender alguém.
Bolsonaro nem assinou essa minuta apócrifa. E essa minuta dizia o quê? Simplesmente da possibilidade de outras eleições em caso de comprovada a manipulação eleitoral pela Justiça Eleitoral, que eu acho que foi feita de maneira concreta nesse sentido. Então, o que houve da tentativa de Bolsonaro foi um contragolpe. O golpe foi dado pelo Supremo Tribunal Federal quando tirou um corrupto. Corrupto condenado, não estou nem sendo injurioso, condenado da cadeia para torná-lo presidente da República. Bolsonaro foi alijado do poder por um golpe do STF que tirou um corrupto e fez campanha para esse corrupto tirado da cadeia. Eu sou o candidato, eu estou vereador, não é por mamata, é para exatamente tentar restabelecer o princípio de uma democracia liberal aqui nesse país. Porque essa é uma ditadura, meu caro, que ela é travestida de defesa da democracia. Nessa travestida de defesa da democracia, eles prendem, eles censuram, eles tiram redes sociais, eles tiram contas bancárias, eles exilam as pessoas. Eu entrei no inquérito das fake news, sabe por quê? Porque eu disse, sabe por quê? Porque eu disse de maneira clara, a justiça eleitoral é partidária e há censura no Brasil. Um dia depois, as minhas redes sociais foram censuradas durante 3 meses, ou seja, é tautológico. Você diz que é censura, você diz que o Tribunal Superior Eleitoral é censor, e eles te censuram em cima daquilo que você diz que eles são. Ou seja, existe uma ditadura concreta, e é contra essa ditadura que eu luto contra, e é o que eu estou percebendo, você é a favor.